Espera, tem algo estranho aqui. Essa cena me parece familiar. Não é só impressão. Se você for parar para analisar com calma, a composição lembra muito a Última Ceia. Um grupo reunido à mesa, 12 pessoas, e entre elas alguém que vai trair, assim como Judas. E nessa história, esse papel se conecta diretamente com o coração. Mas se você acha que isso é só uma referência visual, calma, porque os paralelos vão muito além. Agora, essa outra cena, 3 pessoas sendo crucificadas, do Flamingo, Corazon e o pai deles. E de novo, a comparação é inevitável. Na crucificação de Jesus também eram 3, mas o que realmente importa não é a quantidade, é a reação. Enquanto Jesus, mesmo sofrendo, pede perdão, Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, disse Jesus. Do Flamingo segue o caminho oposto. Ele não perdoa, ele não compreende, ele guarda e ele promete. Promete que vai matar todo mundo. E é aqui que começa a verdadeira diferença entre esses personagens. Porque essa história não é só sobre dor, é sobre como cada um responde a ela. Do Flamingo representa o ódio, Corazon representa o amor, e Lau representa o vazio. 3 respostas diferentes para o mesmo mundo cruel. Voltando ao passado, Do Flamingo e Corazon nasceram em Mary Joyce. Eles eram teriubitos, os chamados deuses do mundo. Pessoas que vivem acima de todos, literalmente e simbolicamente. Mas um dia, o pai deles toma uma decisão. Ele renuncia a esse status divino. Decide viver como um humano comum, e isso muda completamente tudo. Porque quando eles descem para o mundo inferior, eles não encontram empatia, eles encontram ódio. Ódio acumulado, ódio justificado e ódio de gerações. A família perde tudo, a casa é destruída e eles passam fome, são perseguidos, humilhados constantemente. E é nesse ambiente que os 2 irmãos começam a se formar. Corazon absorve o medo, ele se fecha, ele sofre em silêncio. Do Flamingo absorve algo diferente. Ódio, um ódio crescente, profundo, que vai se tornando parte dele. Até que chega ao ponto de ruptura. Eles são capturados, amarrados e crucificados pela população. E aqui, o paralelo com a crucificação ganha ainda mais peso. Porque assim como figuras divinas, eles são colocados para sofrer pela mão das massas. Mas existe uma diferença crucial. Jesus é crucificado sendo acusado de ser um falso Deus. Já os teriubitos são odiados justamente por se colocarem como deuses. Mesmo assim, o símbolo permanece, a queda do divino nas mãos dos humanos. E é nesse momento que Do Flamingo desperta algo dentro dele. O haki do rei. As pessoas ao redor desmaiam, e esse momento não é só uma demonstração de poder, é um prenúncio. Ali nasce o líder que ele vai se tornar. Mas ao invés de refletir sobre o que aconteceu, Do Flamingo escolhe culpar. E o alívio é o próprio pai. Porque na mente dele, tudo aquilo só aconteceu porque o pai tirou deles o direito de serem deuses. E é exatamente nesse momento de fragilidade que alguém aparece. O Treble. E isso não é por acaso, porque o padrão é sempre o mesmo. A tentação aparece quando a pessoa está no limite. Assim como na Bíblia, o diabo aparece para Jesus após 40 dias no deserto, fraco, cansado e vulnerável. Já o Treble aparece para o Do Flamingo no pior momento da vida dele. E ele oferece 3 coisas: poder, identidade, propósito. E ele diz basicamente: você não é qualquer um, você nasceu para reinar.
E mais do que isso, ele entrega uma arma. E aqui um detalhe simbólico muito forte. O Treble também oferece um fruto, uma Akuma no Mi, o chamado fruto do diabo, poder em troca de um preço. E Doflamingo aceita tudo sem questionar. Então ele faz algo que define completamente quem ele se tornaria. Ele mata seu próprio pai na frente do seu irmão Corazon. A partir dali, não existe mais retorno. A família Don Quixote começa a reforçar uma ideia na mente dele, que ele é superior, que ele é um rei, que ele é diferente. E isso acontece justamente na fase mais crítica da formação de qualquer pessoa, a infância. É nesse período que crenças são formadas, traumas se fixam e a visão do mundo começa a se consolidar. E o ambiente em volta de Doflamingo só reforça uma coisa: superioridade. Mas aqui entra um ponto essencial. O ambiente influencia muito, mas não determina tudo, porque Corazon viveu exatamente no mesmo contexto, mesmo pai, mesmo passado e mesma dor. E ainda assim fez outra escolha. Corazon é resgatado por Sengoku, cresce dentro da marinha e decide seguir um caminho completamente oposto ao do seu irmão. Ele se infiltra na tripulação, fingindo não conseguir falar, mas na verdade, ele possui a fruta do silêncio e também tem um peso simbólico. Corazon observa, escuta e age sem precisar de palavras. Mas o ponto mais importante não é esse, é quando ele revela sua identidade. Ali mostra uma visão completamente diferente de Doflamingo. Enquanto muitos acreditam que Doflamingo se tornou aquilo por causa do ambiente, Corazon acredita que existe algo mais. Ele considera a possibilidade de que Doflamingo já nasceu com essa inclinação, mas reduzir alguém apenas à natureza tira algo essencial: o livre-arbítrio. E o próprio Corazon prova isso. Mesmo sangue, mesmo passado e resultados opostos. Dois lados da mesma moeda, como Caim e Abel. Um consumido pelo ódio e outro guiado por princípios. E é nesse cenário que entra o Trafalgar de Law. Law é o extremo. Ele não só é alguém que sofreu, ele perdeu tudo: família, cidade e futuro. Fleavance foi destruída. Ele sobreviveu, mas foi condenado. A doença do chumbo branco iria matá-lo em poucos anos, e isso destrói qualquer esperança. Quando Law encontra Doflamingo, ele já não tem medo de morrer. Ele já não acredita em nada, e isso o torna perigoso, mas também manipulável. Doflamingo vê isso imediatamente, porque existe uma ideia muito forte aqui. Todo ser humano tem um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido. Doflamingo tenta preencher isso com idolatria, poder e submissão, e ele quer que Law o veja como um deus, mas Corazon fez o oposto. Mesmo sabendo que o Law é do clã Di, mesmo sendo considerado um inimigo dos deuses, ele ajuda, sem ganho, sem interesse e sem recompensa, apenas porque é o certo. Isso é amor incondicional, e esse é o maior contraste da história. Enquanto Doflamingo manipula, Corazon se sacrifica. Ele foge com Law, passa meses tentando curá-lo, e a cada porta fechada, o ódio de Law cresce. Até que chega um momento decisivo. Corazon consegue a fruta que pode salvar o Law, mas paga o preço. Ele é mortalmente ferido por Doflamingo e mesmo assim continua vivo. Não por força, mas sim por propósito. Porque se ele morrer naquele momento, o poder da fruta do silêncio acaba e o choro do Law seria ouvido. Então Corazon faz algo absurdo. Ele segura a própria morte até garantir que Law esteja seguro. E só então ele finalmente morre, em silêncio. No final, Doflamingo é derrotado
e tudo aquilo que ele construiu desmorona. O, abre aspas, reino dele, fecha aspas, finalmente acaba, porque ele apostou tudo no poder deste mundo, enquanto o Corazon apostou em algo maior. E o Lau, ele é a prova final. Doflamingo alimentou o próprio ódio dele por anos, mas já bastaram alguns meses com o Corazon para mudar tudo. Porque no fim, não é o que aconteceu com você que define quem você é, mas sim é a escolha que você faz depois disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido. Deixem um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.